Fala tu, meus queridos! Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Richard Miyamoto, certo? Sou mecânico aqui no Japão e faço serviço a domicílio, consertando aquelas motoquinhas. Inclusive, rapaziada, aquela motinha vermelha ali, eu acabei de montar ela agora, são exatamente 8 horas da noite aproximadamente. Certo, meus queridos? Seguinte, rapaziada, vamos trocar um papo aqui hoje sobre o que eu, mecânico, faço com o meu dinheiro aqui no Japão, tá bom? E o que provavelmente eu pretendo, projeções para o futuro. Certo, meus queridos? Eu tava pensando em falar de coisas assim, do cotidiano que acontece, mas eu sou o tipo de pessoa que não gosta de falar da vida de terceiros, certo, meus queridos? Eu falo sobre a minha vida, o que eu vivo, o que eu passo, certo, meus queridos? Então, seja bem-vindo aí novamente, se inscreva no canal, certo, meus queridos? Para manter o engajamento e motivar o mecânico a fazer vídeo pra vocês, meus queridos. Rapaziada, tá um calor lascado aqui. Seguinte, meus queridos. Ontem eu fui trocar... o que me motivou a fazer esse vídeo aqui pra vocês é porque ontem eu fui comprar uma moto de uma moça lá na cidade de Caria, pra quem não sabe. Fica aproximadamente 40 km de distância aqui da minha oficina. Eu fui comprar uma moto e a gente trocou um papo e isso daí certo? Deu uma abrida de mente aí. Bom, meus queridos? Falamos sobre a situação atual dos estrangeiros aqui, dos brasileiros principalmente, da comunidade brasileira aqui do Japão. Falamos sobre investimentos e tal, uns papo cabeça, uns papo futuro. Certo, meus queridos? E eu queria deixar aqui pra vocês, registrado, né? O que o mecânico faz com o dinheiro que eu ganho. Porque eu não sei, quem me conhece aí, me segue nas redes sociais. Eu não ostento, tá bom, rapaziada? Não ostento. Não faço questão de ficar mostrando carro, também não tenho carro, certo? Tenho apenas o caminhãozinho aqui, tá bom, meus queridos? Então, assim, eu vivo no minimalismo que fala, certo, meus queridos? Vamos deixar aqui esclarecido para vocês que eu tenho um custo de vida bastante alto, mas não é sobre luxos, né? O custo de vida que eu tenho aqui é aluguéis, contas, tá bom, meus queridos? Aluguéis e contas pessoais, assim, do dia a dia. Porém, meus queridos, como eu trabalho como autônomo, a minha renda também é um pouco alta, né, meus queridos? Se for para somar aí a vida de um assalariado, um CLT, eu ganho tipo 3 salários de um CLT, tá bom, meus queridos? Então, sobra margem para mim investir. Certo? Sobra margem para mim investir. E no que eu invisto, estando do outro lado do mundo e lutando no corre, no dia a dia. Certo, meus queridos? Esse é o vídeo de hoje. Seguinte, meus queridos. Antigamente eu pretendia investir bastante na minha oficina, né? Pretendia investir bastante na minha oficina e me tornar uma estrutura boa, tá bom? Para trabalhar e tal. Porém, rapaziada, com o decorrer do tempo eu vi que isso daí pra mim não era a chave, não era aonde eu queria chegar, pois pretendo regressar ao meu país de origem, tá bom? Como vocês sabem, a gente que é estrangeiro, na época tinha denominação, a gente era chamado de decassegues, ou seja, decassegues. Mesmo eu praticamente passando 80% da minha vida aqui no Japão, eu pretendo voltar para o meu país de origem, tá bom? E continuar a minha vida lá e honrar, tá bom? Esse status de decassegues, que seria o quê? Decassegue, sair e juntar. Pessoas que saem do seu país para juntar, tá bom, rapaziada? Eu vejo muitas pessoas fazendo ao contrário aqui no Japão e não vou entrar nesse mérito, cada um faz o que quer da sua vida, gasta o seu dinheiro como quer. O vídeo aqui é eu explicando e falando para vocês como eu gasto o dinheiro que eu ganho, certo, meus queridos? Então é o seguinte, rapaziada, a princípio eu queria comprar esse barracão aqui, eu fui até fazer lá na imobiliária, tá bom? Para estar fazendo os trâmites para comprar o barracão. Porém, rapaziada, eu tenho no fundo do meu coração que logo mais eu pretendo estar regressando para o meu país, certo? E tocando a minha vida, investindo, tocando meus investimentos lá no Brasil, tá bom, rapaziada?
Eu não sou aquele tipo de estrangeiro que saiu do país e veio para outro país e falou, mano, eu não volto para lá nunca mais e só volto para lá dentro de uma caixinha de fósforo. Não, meus queridos. Eu tenho o sonho de voltar pro meu país, tá bom? Gosto muito do Brasil, apesar dos pesares, tá bom, meus queridos? E assim, como eu tenho hoje 33 anos, ah, dos 36 anos, praticamente 26 anos eu passei aqui no Japão. Então eu acho que já deu, né, meus queridos? Comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, registrado em fábrica, tá bom, meus amigos? Aí daí começou a minha trajetória. Mas é o seguinte, mecânico, o que você faz com o dinheiro que você ganha na oficina mecânica aí no Japão? Seguinte, rapaziada, aproximadamente eu pagando todo, assim, eu não passo dificuldade o mês inteiro, tá bom, meus queridos? O quanto eu quiser gastar, o que eu quiser comprar, eu consigo, sem passar dificuldades, tá bom, meus queridos? Dinheiro na minha carteira sempre tem, tá bom? Tanto para fazer o capital de giro, quanto para mim passar o tempo com a minha filha. Então, dinheiro não, assim, não falta, tá bom, meus amigos? Lembrando que eu sou o corre em pessoa. Tá bom, rapaziada? Eu sou o corre, não sou aquele cara acomodado. Eu vou atrás do progresso e vou na porta das pessoas, arrumo a moto. Quando tá com o motor ruim, trago pra oficina, faço o motor, levo de volta. Entendeu, amigo? Então, não é querendo me gabar, não é querendo, como se diz assim, me engrandecer. Mas eu tenho condições financeiras, tá? Poderia estar vivendo uma vida melhor aqui no Japão? Poderia estar vivendo uma vida melhor, com todo conforto, com mais conforto, na verdade, né, meus queridos? Mas, igual eu falei para vocês, o meu intuito é regressar ao meu país de origem e dali sim ter uma vida tranquila, calma, uma vida um pouco mais de conforto e qualidade. Tá bom, meus queridos? Aqui eu tô na pegada do corre. Aqui a minha mente praticamente assim, virou para Japão é só para ganhar dinheiro. Tá bom, rapaziada? Então, praticamente eu não gasto dinheiro com festas, rolês. Rolê assim, quando eu dou rolê com a minha menina, né? Quando eu dou rolê com a minha menina, mas assim, dinheiro, rasgar dinheiro, não sou esse tipo de pessoa. E em uma das minhas passeadas que eu dei no Brasil, eu fiz uma conta digital na época, né, meus queridos? Fiz uma conta digital há 4 anos atrás, mais ou menos. Eu fiz uma conta digital lá e desde então eu venho fazendo investimentos, né? Assim, o dinheiro eu meio que reparto um pouco, né? Invisto um pouco aqui no Japão e invisto um pouco lá no Brasil, certo, meus queridos? Então Ethereum, Bitcoin, fundos imobiliários, LCI, CDI, LCI, LCA, essas coisas assim de investimento, tá bom, rapaziada? Vou fazendo tudo na loucura mesmo, rapaziada. O dinheiro estando lá é o que importa pra mim, tá bom, meus queridos? Porque eu sou uma pessoa que é muito difícil de juntar dinheiro. Então, a partir do momento que eu mando pra lá, então fica tudo lá e já não tem como gastar, né, meus queridos? Então, rapaziada, já são 4 anos fazendo isso daí, tá bom? Então, tipo assim, eu tiro 50%, não, uns 40% do lucro que eu tenho aqui da oficina e mando pro meu país de origem, tá? Pra tá tentando ter um patamar de vida um pouco melhor lá. Aqui eu já tenho em mente que é só a correria, daqui eu só quero levar o dinheiro, rapaziada, tá bom? Então eu pretendo tá fazendo isso daí durante mais alguns anos, certo, meus queridos? Até as coisas clarear e eu pegar minhas malinhas e tchau pardal, que fala, né, meus queridos? Então é o seguinte, rapaziada, o videozinho é esse daí, só para dar um adendo para vocês, tá bom? Explicando que, assim, eu não pretendo luxar aqui, quero levar daqui só as memórias do que vivi e o dinheiro que fiz por merecer. É isso daí que eu quero levar desse local aqui, tá bom, meus queridos? É o seguinte, rapaziada, vou terminando o videozinho por aqui. Foi só um videozinho rápido, pois eu estava aqui limpando as minhas ferramentas. Te aguardo no próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Mecânico arruma moto na rua. Valeu!